Você falou muito sobre referência, né? De termos uma referência. Isso me remete ao conceito de representatividade, que é tão importante. E aí eu convido a Nina Silva a retornar aqui ao nosso papo, falando de representatividade. E aí, Nina, eu te faço a seguinte pergunta: como se tornar um intraempreendedor para inovar em qualquer ambiente, inclusive nos ambientes profissionais? Acho que você vai destrinchar primeiro para a gente o que é ser esse intraempreendedor, entender como isso se coloca na nossa vida, para além do profissional, mas também nele. Perfeito, Dani. Só para o pessoal entender, eu, antes de abrir a minha própria startup, eu já tinha 17 anos de carreira, né? Então, eu estou há 21 anos aí, trabalho desde da infância, mas aos 18 anos eu comecei no mercado corporativo e estou agora com 40 anos de idade, podendo falar que eu sempre fui empreendedora. Eu sempre empreendi. Seja na infância, quando a minha mãe vendia congelados, quentinhas, e eu auxiliava tanto no transporte, na entrega, quanto na venda, seja, né, depois dentro da Federal Fluminense e outros espaços de educação, tanto formais quanto mais informais, eu sempre estive no lugar da inquietação do provocativo. E aí, essa pergunta do intraempreendedorismo tem tudo a ver com a primeira pergunta que você me fez sobre educação. Quando a gente vê os espaços educacionais que provocam a gente a criação de projetos e não simplesmente a pergunta e resposta no exame, é provocar esse lugar do empreender dentro de determinado contexto. Quando a gente vê, por exemplo, no final de um curso ou nos últimos semestres de um curso solicitarem ali que você faça o seu TCC, que você faça um projeto final, esse projeto você está sendo indicado, está sendo estimulada a empreender sobre determinado problema, porque o empreendedor e a empreendedora são solucionadores de dores. Então, entendendo que empreender é solucionar uma dor, você pode solucionar uma dor a partir da sua autonomia, a partir do seu próprio negócio, como você pode, né, solucionar dores dentro do contexto que você estiver. Seja na faculdade, criando um projeto final de curso, seja dentro de uma grande empresa, de uma média empresa, ali tendo um desafio de um time. E você sendo essa pessoa que, a partir da provocação de um problema que o seu time possa ter, ou que o mercado que a empresa está inserida tenha, você trazer oportunidades, você trazer ideias que sejam aplicadas ao negócio. Não somente ideias da imaginação, né? Então, porque ideia a gente tem bastante. A gente pode. O mundo ficcional está aí para, né, ser transbordado de ideias. Não é apenas sobre ter ideias, é ser ideias que possam ser aplicadas, que tenham uma possibilidade de funcionalidade. E como que eu sei que essa ideia pode ser aplicada? Eu preciso entender o contexto da empresa onde eu estou, eu preciso entender o contexto do ecossistema que a empresa está inserida e eu preciso entender os recursos que o meu time hoje tem ou que ele possa recorrer a ter. Então, colocando em termos práticos, a minha ideia não pode ser por que a gente não vai lá na NASA, pega um foguete e vai para Marte montar uma filial em Marte. Minha ideia não pode ser essa, porque não é, né, funcional. Então, a gente precisa, quando a gente fala de intraempreendedorismo, principalmente ter esse olhar, que é um olhar muito mais sistêmico, holístico e prático, ao mesmo tempo que também estar num ambiente que propicie o intraempreendedorismo. E aí o paralelo, tem empresas que realmente elas incentivam o intraempreendedor, aquela pessoa que está ali, né, com sede de trazer soluções que possam ser aplicadas e que possam solucionar dores de mercado. E tem empresas que não, que quer que o seu colaborador, que a sua colaboradora faça o básico, aquelas 8 horas
que foi pago, que foi paga a realizar, e que não me venha com ideias mirabolantes e que não me venha com reestruturações de processos e outras coisas que vão me dar trabalho. Sim, o empreendedorismo dá trabalho, dá muito trabalho, porque não é só pensar, é o suar da realização. Então, intraempreendedorismo também dá trabalho. É a gente engajar outras pessoas no nosso ambiente de trabalho, é a gente se engajar e entender que a gente é um lugar não só para realizar, mas também para chamar outras pessoas para junto, para realizar junto, e, ao mesmo tempo, é o lugar do suar de conseguir aplaudir aquela realização como sendo uma realização coletiva e não individual. Então, o intraempreendedorismo sempre esteve presente na minha caminhada, na minha jornada. Em todas as empresas que eu trabalhei no Brasil, nos Estados Unidos, eu cheguei a liderar times com 60 pessoas, como o que a gente chama de stakeholders, que são todas as pessoas envolvidas e que tenham ali interesses em comum sobre aquele projeto ou sobre aquela área. E aí, liderando pessoas é um lugar ainda mais desafiador, que é o momento de você também escutar o tempo todo e trazer esses intraempreendedores para a liderança em determinados momentos. Então, fundamental do fomento ao intraempreendedorismo é termos lideranças que estão enquanto líderes e não são líderes. As empresas que mais fomentam e que estão no mercado olhando para o Open Innovation, que foi uma coisa que a Nina Valentini trouxe no início, que é essa conexão do empreendedor, da empreendedora, das startups com grandes empresas. Isso, né, a gente tem um nome, o Open Innovation, que são as grandes empresas se abrindo para a inovação do mercado, é porque elas precisam se alimentar desse empreendedorismo de quem consegue ouvir o mercado e reagir ao mercado mais rápido. As grandes empresas, elas têm legados, elas são pesadas de processos, elas têm compliance, regras e ferramental em grande escala. Coisas que as startups elas não têm esse histórico ou não têm tanta verticalização de processos. E aí fica mais fácil a grande empresa inovar com o ecossistema, se conectando a essas empresas, do que simplesmente mudando tudo em todas as áreas. Mas, ao mesmo tempo, é importante que esse Open Innovation seja realmente open, aberto, que traga colaboradores, colaboradoras que sejam parceiros na inovação também dentro dessas grandes empresas. E aí que o intraempreendedorismo ele acontece. Então, eu sempre fui essa pessoa e quando eu vi que mesmo com o meu intraempreendedorismo trazendo ganhos de milhões em poucos meses para grandes empresas como Honda, L'Oréal, Petrobras, todos esses espaços que eu passei, principalmente eu olhei e vi que eu não estava sendo reconhecida e não estava conseguindo criar e recriar dentro desses lugares. Foi quando eu fui abrir o meu próprio negócio, foi quando eu fui abrir e realmente me conectar no ecossistema de maneira horizontal e não dessa maneira vertical, onde eu tinha que trazer as inovações, mas eu não tinha essa retroalimentação que o intraempreendedor precisa. Esse profissional que é extremamente inovador, que está ali para trazer um lugar diferente para a empresa e deslocar a empresa dentro do momento, né, de oportunidades, esse profissional ele precisa ser retroalimentado, seja com oportunidades, seja com reconhecimento, seja com novas conexões. Então, eu acabei fundando a minha própria startup e hoje sou uma startup que dialoga de maneira horizontal com o mercado, com grandes empresas como P&G, Macro, Grupo Meta, Tiffany e várias outras empresas que hoje precisam falar de tecnologia com inclusão, mas que muitas destas não conseguiam, há 10 anos atrás, incluir profissionais de tecnologia que fossem diversos. Então,
esse intraempreendedorismo, esse empreendedorismo sempre esteve em mim, independente de eu CLT, PJ, emitindo boleto ou não. É um lugar que a gente tem e pode fomentar, mas principalmente precisa reconhecer quais espaços que estão abertos para pessoas inovadoras. É isso, gente. O tempo está passando e a gente tem tanta coisa boa ainda para conversar. Então, convido a quem está nos acompanhando para que se inscreva no nosso canal, curta a nossa live, acompanhem todas as publicações do Senac Recomenda, porque a gente tem muita coisa a dizer e muita coisa boa, o que é mais importante.